VEG, eu vi uma notícia acordos que ela tem feito aí com montadoras para instalação de carregadores de carros elétricos, né? Então, ela firmou um acordo aí com uma montadora chinesa, já tinha feito acordo com outras empresas, a Fiat, a Volvo, e é uma empresa, assim, é uma das melhores empresas do Brasil, né? Assim, disparado, unanimidade, né? O Ah, ponto VEG é é VEG, aqui, né? a VEG é ótima, o ponto é mais o preço, né? O preço dela não dá tanta segurança para montar, por exemplo, uma estratégia ganha-ganha, né? Então a gente procura, a gente aguarda uma correção ali para pensar em montar alguma estratégia, algum lançamento, alguma coisa assim, ganha-ganha com ela, né? A gente tinha montado posição lá atrás, 2022, né? Obviamente já encerrou a posição. Demorou, mas ela voltou e a gente encerrou com bom lucro, né? Perfeito. Para a VEG a gente tem queda de 4% aí em abril, 2023 subindo 1,67 e no último ano alta de 15,09. E o que o Wilton estava falando com relação ao preço, né, é muito mais em questão aí dos múltiplos, né, Wilton? É, sim. Então, Deixa eu ver se eu então consigo. fica bem complicado aqui se a gente for olhar, por exemplo, pô, o ativo tem um retorno sobre o patrimônio líquido dá de 27,6%, que é excelente, né? Principalmente quando se trata de uma empresa do setor industrial, Uhum. tem a margem líquida de 14,07, mas compensação é negociada aí com preço sobre lucro de 38 vezes. Então, 10 complicado. vezes o valor patrimonial, né? 10 vezes o valor patrimonial. Então, se a empresa tem 27% de retorno sobre o patrimônio líquido dela e você vai pagar 10 vezes esse patrimônio líquido, o retorno, né, que vai acaba indo para o acionista, de fato, acaba sendo bem reduzido, né? Então, acaba complicando essas estratégias ganha-ganha que eventualmente teria que fazer a compra da ação, né? Uhum. Aqui a pergunta, Léo, você teria como indicar uma corretora boa para operar opções? Na Clear só pode operar com 3 meses. Não entendi esse 3 meses, mas eu sempre indico a XP, tá? Que é, querendo ou não, é a corretora que vai ter melhor sistema de risco, né? Muitas corretoras não enxergam ali o processo de venda de put. Inclusive, recomendo aí a assessoria que tem parceria com a gente na Nomos, que o pessoal tem uma mesa só de opções, né? Então, isso ajuda bastante aí para quem gosta de fazer as suas operaçõezinhas aí com opções. Tem um robô PNT também, né? Que otimiza as estratégias, gera um custo mais baixo ali de corretagem. Tem o robô PNT, como o Hilton bem disse aí, que facilita, né, essa entrada, a saída da operação. Ele é um robô para execução de ordens, mas ele acaba otimizando bastante, né, a execução de ordens e também a gente consegue um bom desconto lá pela Nomos. Bora lá. Então, passada essas daí, né, inclusive só um detalhe aqui que para a VEG, uma coisa para a gente ficar de olho também é se ela continuar esticando aqui essa movimentação de queda, provavelmente deve bater numa região de um desvio padrão de baixa, né? Então, um ativo também para a gente ficar de olho, porque segue numa tendência aí altista, embora a gente tenha essa lateralização aí para o ativo basicamente desde novembro aí de 2022, mas é uma empresa que tem essa valorização de longo prazo, tem essa questão aí também de, enfim, de ser uma das melhores empresas, digamos assim, né, ter essa tendência de alta e, se porventura fica numa região de onde tem baixa probabilidade de ficar, montar uma posição para ganhar com a movimentação de alta, tá?
O Gerson, inclusive, perguntou aqui, seria adequado fazer Iron Condor com as empresas privadas? Eu não sei aí especificamente por que de privadas, talvez eu acho que para diminuir esse risco aí, né, de governo, talvez. Mas a gente olhou, né, Hilton, inclusive para montar um Iron Condor na VEG. E o grande problema acho que é a liquidez também. Então, assim, uma opção é fácil, achar liquidez. Duas, já começa a complicar um pouquinho dependendo do ativo. Aí vai para 4 opções, já fica um pouquinho mais difícil, né? Verdade. A gente tem uma em YouTube, né? A Um gente Iron tem o Condor YouTube. em YouTube 4, que tá indo bem. E E a tá aqui, ó, gente, também travadaço, né? né? Mas está dentro da zona ali entre as pontas vendidas, então é uma operação que está indo bem. O que é interessante olhar, né, que o mercado, a maior parte do tempo, eu falo bastante isso, ele está de lado, né? Principalmente porque você tem muita briga de player grande ali, market maker, que trabalha com processo de zeragem de delta para diminuir a exposição de risco, para zerar a exposição de risco direcional, então isso acaba travando bastante o mercado. Eu já falei, acredito que isso numa aula anterior aqui também, falando sobre essa questão de zeragem de delta, mas se a gente for olhar, né, as movimentações de tendência elas são curtas e rápidas, né, enquanto na maior parte do tempo o mercado está travado. A gente vê esse caso aí para Itaú, a gente vê esse caso aí também para VEG, e a gente montou, inclusive, foi no ano passado ou foi esse ano ainda, o Hilton, o Iron Condor ali de Petrobras? Deixa eu ver aqui rapidinho. Agora eu não me lembro se foi no ano passado ou esse ano. A gente montou em Uzi Minas e deu 20%. Em Petri foi no começo do ano. No começo do ano, né? Deu um lucro pequeno aqui. Haja coragem, hein? Montar em Petro no início do ano. É verdade. Mas é isso aí, mas deu para fechar bem. Mas em Tube tá, se você olhar o gráfico, você vê que ele está bem ali dentro da zona de consolidação que a gente montou, né? Itaú, E positivo. Tube Positivo. Foi dentro dessa região 2541, 2264? foi 23, tá, 23,75 para baixo e Ah, tá. 26,75 para cima. É que Ah, perfeito. teve dividendo, ela, Ah, que ela teve reduziu, ajuste, né? ajustou os strikes, mas é nessa região aí. Perfeito, é. Uma posiçãozinha boa aí, até porque o ativo tá indefinido aí já também há um bom tempo. O Alexander aqui perguntou: Short Strangle em Edge 3 é uma boa? Nossa senhora. Assim, eu particularmente eu não gosto de Short Strangle, tá? Por quê? Porque é uma estratégia muito consistente, muito rentável até dar certo. Então a gente já viu aí algumas pessoas se arrebentando, que as pessoas acabam desconsiderando o risco de cauda, né? O que é o risco de cauda? É os eventos de menor probabilidade acontecerem. Se a gente for olhar na história, o que mais quebrou aí hedge funds foi pessoas que negligenciaram o risco de cauda, vários grandes investidores que acabam negligenciando o risco de cauda. E o short strangle ele tem uma exposição a risco de cauda basicamente limitado. As pessoas falam, ah, não, mas é só fazer a zeragem de delta quando o mercado fosse movimentando. Tá ignorando um possível risco de cauda, porque se acontece alguma notícia, seja, sei lá, um Covid-2, por exemplo, arrebentou muita gente fazendo isso daí que deixou a gente devendo para a corretora. Então, primeiro, cuidado com a estratégia. Segundo, cuidado com o ativo. Então, se o ativo já não tem tanta. Se a estratégia é complicada, imagina um ativo que não tem tanta liquidez. Então, já complica, porque mesmo que você fosse trabalhar no processo de zeragem de delta,
para tentar zerar o risco direcional, pode ser que você não consiga fazer isso por falta de liquidez, tá? Então, assim, é uma estratégia que eu particularmente não gosto. Por mais que eu goste de montar estratégia que eu posso perder muito mais se eu tiver um risco de cauda do que quando eu ganho normalmente, eu monto, não deixo de montar, porque eu levo muito em consideração a probabilidade de ganho da estratégia. Então a gente tem um cálculo de retorno risco real, não nominal, que é simplesmente olhar, tá dando ganho 3 para cada R$ 1 que eu perco. Isso não quer dizer nada se você não sabe a probabilidade, tá? Mas o grande problema é quando você não tem controle do quanto que você vai perder no risco de cauda. Aí que o negócio fica feio. Talvez você proteger ali comprando call e put, né, montando o Iron Condor, você acha uma relação risco-retorno melhor, né? Do que O simplesmente Iron vender Condor, uma call e vender uma put, né? o Iron Condor nada mais é do que um short strangle protegido, né? Exato, exato. Então, ou você pode também só proteger a parte de cima, que é onde você tem o risco ilimitado. Enfim, tenta travar esse seu risco aí para o pior cenário. Porque pelo menos na parte de baixo, se você tiver que comprar o ativo, você consegue depositar o risco no ativo. Ou seja, basta escolher uma empresa boa, sólida, consistente e montar a estratégia, que aí a sua probabilidade de ter uma perda permanente é muito baixa, né? E é limitada também.